Para isso está na área Cláudio Rezende com notícias do Galo. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você, Cirilo, aos nossos comentaristas, Massa do Galo, que está se ligando aqui nesse sextor, né, do Rádio Esportes. Sem jogo no fim de semana, Cirilo, o Galo agora tem pela frente Copa do Brasil. Quarta-feira que vem, o time vai a Recife para enfrentar o Sport. Sport que no fim de semana entra em campo na Série B. Recebe o Avaí, sábado, 9h da noite. Lógico, o Atlético estará de olho lá, a comissão técnica do Gabriel Milito no jogo de amanhã do Sport Recife. O Galo tem essa vantagem de 2 gols construída na Arena MRV. Precisa administrar essa vantagem ou aumentá-la para a classificação no mata-mata da Copa do Brasil. Ô Cirilo, a gente destacava em manchete, o Atlético tem, além do Arana, que está convocado para a Copa América na lista dos 23, outros 2 jogadores numa lista maior, do Dorival Júnior, fez, e aí é um protocolo, tem que se fazer essa lista maior, 2 jogadores do Atlético em 60 nomes. A Itatiaia apurou hoje pela manhã, com o nosso colega Henrique André também, tá tudo lá no site, itatiaiasport.com. 2 nomes do Galo, Gustavo Scarpa e Paulinho. Os 2 estão nessa lista dos 60. O que a gente tem que ficar de olho, ô Cirilo? Porque a Conmebol abriu a possibilidade das seleções e levarem mais 3 jogadores além dos 23. Então, dessa lista de 60, já estão os 23 incluídos nela, né? Não vai mudar ninguém, o Dorival, mas ele vai incluir mais 3 nomes nesta lista que vai definitivo para a Copa América. Então o Galo tem esses 2 nomes, Gustavo Scarpa e Paulinho. Logicamente que é uma lista ampla e agora cabe ao Dorival Júnior fazer a escolha. Um detalhe importante que jogadores do futebol brasileiro, apenas o Arana, o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, e o Endrick, que na verdade na época já não vai estar mais no Palmeiras, né? Já estará como jogador do Real Madrid, ele vai se despedir antes, né, da Copa América aqui no Palmeiras. Então, Cirilo, tem esses 2 nomes, mas eu não sei se o torcedor do Galo pode ficar tão preocupado assim, porque o Dorival Júnior não me parece que vai desagradar tanto o Atlético levando mais jogador do Galo, até porque ele, se a gente for olhar, jogador de linha mesmo pra Copa América, só o Arana, né? Vai desfalcar o Atlético. Porque o Endrick vai ser do Real Madrid, né? É. Ele já não jogaria a partir do meio do ano, né? E o Bento, que é do Atlético Paranaense, goleiro. Mas de linha, pode sair. Só o Arana. O Bento pode sair. Pode sair, mas a Inter de Milão tá querendo ele. Mas não dos atletas de linha aí, só a situação do Arana, acho que tem muito a ver também com o momento positivo do Arana, mas inclusive nas principais ligas, né, no futebol internacional, tá difícil pra gente achar lateral, né? Tanto direito quanto esquerda. A gente viu a última Copa do Mundo, a dificuldade que foi, além das convocações, chegou lá muitas lesões também que atrapalharam, né? E o Arana, esse sim é um grande destaque da posição, né, Romano? Esse e mais do que natural o nome do Arana e o nome do Paulinho. Né? Mais do que natural pelo que estão fazendo com a camisa do Atlético. Agora, é só alertar o torcedor que não são só os 2 do Atlético. A gente tem na lista nomes de outros jogadores de outros clubes, né? Exatamente. E aí deve ter de Palmeiras, Flamengo. Tem. Então, assim, vai depender muito, até lá de fora, alguns jogadores que não foram chamados agora. Vai depender muito do que vai acontecer até lá, se algum jogador considerado titular ou do grupo dos 23 vai sofrer algum tipo de lesão ou não, para poder fazer essa convocação. Eu achei mais do que natural. E esses 3 jogadores a mais, eu acredito que pode o Dorival, pela lista dele, ele chamar um meia, né? Ele chamou poucos meias de ofício. Atacante sempre é bom ter mais um no banco, né? Zagueiro também, né? E zagueiro, talvez, né? Então, ele deu uma letra na entrevista que o Casemiro podia estar nessa lista, e ele não chamou o Casemiro. Não sei se com essa mais 3, né? Pode aparecer o Casemiro. Ele deve estar na lista dos 60. Dos 60, com certeza. E um outro detalhe, viu, Cirilo? O Vargas, a gente já tinha informação, o Vargas está nessa lista maior, aí o Chile não divulgou a lista definitiva, mas o Vargas está nessa lista do Chile. O Vargas deve ser confirmado, porque nos últimos amistosos, inclusive, ele fez gol, foi bem, foi titular. Então o Vargas deve aparecer, e o Alan Franco. Então, pro Galo, por mais se tenha a valorização do atleta, e é bom ter, né? O jogador convocado, Paulinho, o Scarpa, mas pro Galo é melhor que o Dorival não lembre deles, porque senão o Galo já perdeu o Otávio, que vai ficar aí um tempo, 2 a 3 meses fora. Já não vai ter o Arana, que vai pra seleção, o Alan Franco e Vargas. Se perde mais alguém, fica complicado na época da Copa América, Cirilo. O Simões, aquela história é bom, mas puder evitar é melhor, né? Cirilo, e é impressionante, né? A gente tem um
uma temporada de 2024 que vai ficar marcada pelo desequilíbrio técnico do Campeonato Brasileiro provocado pela organizadora, que é a CBF, né? Porque não parar a competição na Copa América desequilibra tecnicamente. Agora o Wellington trouxe a informação de que o campeonato voltará, que o campeonato está suspenso e volta na 7ª rodada, o que é o correto. Já tem gente dizendo que a CBF vai voltar na 9ª. Quer dizer, aí a bagunça seria escancarada. Aí é uma lambança. Acho que é até caso para intervenção. Futebol é uma coisa muito séria para as pessoas fazerem dessa maneira. Então, quer dizer, e aí o Atlético tem 2 jogadores, né? E o Palmeiras 4, né, Cláudio? Mike, Zé Rafael, Rafael Veiga e o Murilo. Então, Mike, Murilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, o Galo, Paulinho e Scarpa. Quer dizer, olha, fora os estrangeiros que eles já vão perder, né? Então, é uma situação que eu acho que a CBF deveria preservar os clubes brasileiros. Eu acho que esse era o grande papel dela. Já que ela não vai impedir que os estrangeiros saiam, eu acho que o Dorival Júnior tinha que ter montado um time apenas com jogadores que atuam no exterior e ter preservado Bento, o Endrick já vai pro Real Madrid, mas de toda forma, Bento, Endrick e Guilherme Arana, para que diminuísse o prejuízo desses clubes que jogam o Campeonato Brasileiro. Entendo toda a importância da Copa América, uma competição que eu adoro a história dela, fundamental. Inclusive, eu vou contar muito dessas histórias aqui na Itatiaia durante a disputa dela, mas a CBF criou uma situação complicada para os seus clubes, tá? Com essa história de não parar o Brasileirão durante a Copa América. A situação do Rio Grande do Sul, por exemplo, não há culpados, né? Mas as outras situações, não parar o calendário durante a Copa América, um longo período, né? De 9 datas aí pelo menos, mais o período que o cara tem que chegar para se preparar. Essa pausa aí de competições regionais, Copa do Nordeste, Copa Verde, um longo período de estadual brasileiro exprimido junto às demais competições principais. Esses aí são equívocos de quem faz o calendário. E não é algo que parece que vai mudar, porque é uma política que continua a cada temporada. Siga, Cláudio. É isso aí, então vamos aguardar, né, essas listas definitivas aí pro Atlético saber qual vai ser o prejuízo dele com relação a atletas cedidos aí durante a Copa América. E eu destaquei manchete também, Cirilo, o Atlético Clube divulgou números importantes dos 20 primeiros jogos da Arena MRV, inclusive quem tá no YouTube, a gente tem aí uma arte divulgada pelo Galo de 20 jogos na Arena MRV. Só em 2024 o Galo lucrou 15.700.000 reais com bilheteria e a questão de bares, estacionamentos. Olha lá, a arte que tá aí é uma média de público de 33.780 torcedores, 43 milhões em receita bruta, 25 milhões em receita líquida. Então o Galo ficou com 25 milhões de receita líquida nesses 20 jogos até aqui da Arena MRV. 75% de taxa de ocupação do estádio, então o estádio ficou bem ocupado aí, uma margem importante, e 59% de margem líquida na média dos jogos do Atlético, 20 partidas realizadas. É bom destacarmos que não entra nessa conta o jogo do treino aberto ali, né? O treino aberto que aconteceu semana passada, que também teve um público grande na arena, mas não foi jogo, foi apenas um evento beneficente lá pro pessoal do Rio Grande do Sul. O Atlético coloca, Cirilo, o seguinte: no Mineirão, o Atlético em 60 jogos lucrou uma média de 760 mil. No Independência, tem um lucro menor, né? 204 mil reais. E a média de lucro da Arena MRV, a gente colocou ali, é bem maior, né? Com relação aos estádios, você não precisa pagar aluguel. Então são alguns números aí mostrando, né? O próprio Atlético que jogando na sua casa, não só a questão de média de público tá parecida com o do Mineirão, o estádio com menor, né? O estádio com menor capacidade que o Mineirão, mas mais dinheiro no bolso do Clube Atlético Mineiro, Cirilo. E aos poucos a redução dos custos, né, Cláudio? Com relação ao começo de quando a Arena custo MRV, operacional, o custo operacional, né? Com relação ao começo de quando a Arena foi implementada para os jogos do Atlético, enfim, aos poucos essa situação vai melhorando. São números que chamam a atenção também, né, Simões? Sem dúvida, o Cirilo, é o caminho. A operação de um jogo de futebol, ela é muito complexa, né? Ela é muito difícil. Então, quer dizer, a gente pode perceber, o Atlético vai aprendendo a operar a Arena MRV com os jogos. Eu vi ontem ou anteontem, não sei, Cláudio, que agora a Arena está criando uma equipe para cuidar
de casos de assédio a torcedoras, a mulheres então está treinando uma equipe para isso. Antes já tinha a equipe lá dos cadeirantes, né, para poder atuar nas áreas de assentos especiais ou então quer dizer, a operação ela vai sendo qualificada e, por outro lado, diminuída do ponto de vista de custo. Né? Porque vai aprendendo a operar o equipamento e você consegue reduzir custo. Agora, a grande vantagem é a questão comercial, né? O estádio, né? O torcedor, na verdade, ele paga 2 ingressos, né? Ele tem um ingresso para ver o jogo e ele tem uma renda considerável lá dentro de consumo, sim, de estacionamento, de bar, de cerveja, de refrigerante, de tropeiro, de sanduíche. Quer dizer, quando você consegue somar essas duas coisas, é quase que ganhar 2 vezes num jogo só. Aliás, não é quase, é ganhar 2 vezes num jogo só, né? Você citou aí, Cirilo, a questão de redução de custo, tem aqui números sobre isso. O Atlético, ano passado, gastava 1.100.000 por jogo operacional. Esse ano já caiu para 700 mil. Considerável. Então, 400 mil aí de diminuição de custo por jogo de operação do estádio. Não tem o custo de aluguel, então vai entrando grana aí, vai melhorando. Aos poucos, né, Romano? Chegando ao formato ideal. Tudo no início ainda você precisa de adaptação, né? É uma adaptação não só da galera que vai ao estádio, que começa a frequentar o estádio, mas também a adaptação de quem administra, né? Que começa a adaptar às necessidades, às características do seu torcedor. Eu até acredito que esse custo vai cair mais ainda, porque quando o negócio começa a ficar bem justo, né? Bem azeitado ali, a máquina funcionando perfeitamente, a tendência é esse custo baixar ainda mais. Vamos lá, Cirilo, treinamento da manhã desta sexta-feira finalizado. Amanhã, sábado também, os jogadores vão treinar e a partir da semana que vem a preparação final, né, para o jogo contra o Sport Recife. Vocês já citaram há pouco, né? O jogo vai ser na Arena Pernambuco, que é o estádio da Copa do Mundo lá em Recife. O jogo na quarta-feira, 19h. Galo que tem essa vantagem de 2-0 do primeiro jogo. Otávio vai ficar fora aí no mínimo 60 dias, então é uma preocupação mesmo para a sequência. O Batalha tem a possibilidade de voltar a ser volante, né? Vem jogando zagueiro no Atlético e o Scarpa vem treinando normalmente. Então o Scarpa, que ficou fora do último jogo, tem tudo para reassumir a condição dele nessa partida lá no Recife. O detalhe importante é que o técnico Gabriel Milito, para ele foi importante, interessante essa paralisação do Brasileirão, que ele ganha mais 2 finais de semana sem jogo, e desde que assumiu o Atlético, o Milito disputou 13 jogos num período de 45 dias. É uma média de cada 3, 4 dias um jogo. E ainda contando viagem, fica tudo muito apertado e o desgaste é muito grande. Até que a comissão técnica vem controlando bem questões de lesões musculares. Teve essa agora do Otávio, mas o Galo vem tendo aí uma boa sequência. O Zaratio mesmo não se lesionou nesse período, vem saindo mais. O Hulk tendo um cuidado especial também, apesar de não ter histórico de lesões, mas é um jogador mais veterano. Então, de qualquer forma, vem trabalhando bem aí o técnico Gabriel Milito. Com essa paralisação é ruim pro torcedor do Galo, né, Cirilo? Que teria o time em casa domingo, né? Poderia ver Galo e Bahia na Arena MRV, inclusive o Atlético já divulgou que quem comprou ingressos já tinham mais de 25 mil torcedores garantidos. Esses torcedores terão o ingresso garantido quando o jogo for realizado na Arena MRV. O próximo jogo do Atlético em casa vai ser só no dia 28, agora pela Libertadores, Galo e Caracas. O torcedor vai ter que curtir um pouquinho, né? Vai ter que administrar essa ansiedade de ver o Atlético só daqui a algumas semanas em casa, Cirilo.